como vai sua mente? Tá bem? Quando você faz exercício, você sabe que você trabalha um corpo inteiro. E, obviamente, quando você está fazendo exercício, você também trabalha, ó. Porque você vai dando um tempo, vai ficando mais tranquila, mais leve. E hoje, gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a nossa maravilhosa psicóloga Danúbia Pires, que hoje, no dia que se inicia o Setembro Amarelo, a gente começa a falar aí a respeito de alguns cuidados. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, falar de suicídio na comunicação não é legal. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco essa mentalidade e vai ter que começar a cuidar mais das pessoas. Eu acho que mais do que ter medo de falar sobre o assunto, é a gente tentar cuidar do próximo da melhor forma possível. E para que a gente tenha um mês de prevenção ao suicídio, uma das coisas que a gente deve fazer primeiro é se preocupar com o outro, dando mais atenção ao outro, saber entender o sentimento que aquela pessoa tem para você e mais do que isso, não se preocupar só com o seu próprio umbigo. Eu estou falando isso porque quem vai poder falar sobre essa questão desse mês de prevenção ao suicídio é a nossa psicóloga, mas mais do que isso, a gente tem que iniciar com essa consciência, não é isso, doutora? Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Prazer estar te recebendo de novo aqui no programa, para a gente falar de um assunto extremamente sério, mas muito cuidadoso. 1º de setembro é dia da gente ter um pouquinho mais de compaixão. Acho que essa é a palavra certa. Com certeza. Eu fico feliz de estar aqui novamente falando de um assunto tão importante, né? Uma temática que realmente merece sim ser falada, né? Eu acho que a gente não falar e não ter conhecimento sobre isso gera mais dúvida, gera mais angústia, né? E eu acredito que o primeiro ponto realmente é esse que você colocou, né? A gente falar sobre suicídio. E que bom que a gente tem um mês para isso, né? A gente tem um ano inteiro, mas a gente tem esse mês voltado exatamente para isso. É um mês onde a gente vai trabalhar a prevenção dentro das empresas, dentro das escolas, falar abertamente sobre as dúvidas, as angústias que permeiam essas situações que chegam ao suicídio, né? Quando a pessoa fala em suicídio, e as pessoas têm muito medo de falar sobre esse assunto na comunicação, a gente fica extremamente preocupado, porque eu acho que essa prevenção ela tem que existir. A gente tem que falar sim sobre o assunto. A gente não tem que viver esse assunto, mas a gente tem que falar sobre o assunto. E nesse mês de setembro, como você mesmo disse, a gente vai ter essa liberdade de focar mais. E quais seriam as dicas para quem está em casa? Por exemplo, a gente estava agora há pouco falando de exercícios físicos. Às vezes você vê uma pessoa que ela diz, não, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar no meu quarto, eu gosto de jogar meu videogame, eu gosto de ficar no meu celular, eu não gosto de muita conversa, eu não gosto de sair, não gosto de fazer exercício, não gosto de fazer nada. Qual seria a orientação para a gente iniciar essa conversa gostosa? Para quem está em casa e que tem uma pessoa em casa e que ela pensa que é o jeito dela, mas de repente é um jeito que tem que ser mudado. Como a gente pode trabalhar a mente dessa pessoa, como a gente pode começar a entender que essa pessoa precisa de cuidados? Primeiro é ficar atento realmente, né, a esses sinais que as pessoas vão dando. A gente sempre se preocupa com quem se isola, a gente sempre se preocupa, né, com quem demonstra dessa forma. Mas existem pessoas que modificam o comportamento também, né, no sentido de estarem mais eufóricos, de estarem falando mais. Então, qualquer mudança de comportamento, eu já tenho o costume de ficar em casa, eu realmente não gosto, né, faz parte do meu perfil. E aí, do nada, a gente observa uma mudança brusca, né? Então, qualquer mudança de comportamento, ou realmente uma mudança, né, para eu ficar mais introspectiva, né, ou uma mudança de forma contrária, é um ponto que a gente precisa ficar atento. Quando as pessoas falam em suicídio, elas costumam falar, nossa, mas eu não percebi, ela era tão divertida, ela era tão alegre, ele era tão divertido. E costumam dizer que quando algo vem acontecer, ele já vem sendo algo de muito tempo. Então, assim, quais seriam as dicas relacionadas a essa prevenção? Ficar atento a pequenas falas, né? Mesmo que a pessoa, sou muito sorridente, a pessoa não demonstra, mas às vezes ela fala, né? Eu preferia dormir e não acordar, né? Eu preferia que resolver essa situação logo de uma vez. Então ela vai te colocando que algo não está bem,
né? E a gente que está ali convivendo com essa pessoa, a gente precisa dar liberdade para que ela fale sobre o que ela está sentindo. Às vezes a gente tem medo de chegar, já percebi que você está falando mais sobre isso, né? Já percebi que você não está bem, você quer conversar, né? Então a gente também tem que se preparar para isso, né? Essa conversa não é uma conversa fácil, a gente conversar com alguém e perguntar para ela se isso passa na cabeça dela, né? Porque existem os pensamentos suicidas, existe o suicídio mesmo e os comportamentos suicidas, né? São diferentes. Então a gente começa a perceber alguns comportamentos, né? Eu estou bebendo demais, estou utilizando muito álcool na minha vida, eu estou comendo demais, né? Então a gente vai observando alguns comportamentos e algumas falas, né? Algumas modificações de comportamento, e a gente tem que estar ali apto para poder, né, conversar com você, falar ali e ouvir, né? Eu sempre coloco que é importante a gente ouvir, acolher e orientar, né? Então eu tenho que estar apto para ouvir. Às vezes eu não sei o que fazer muito, mas eu perguntar como você está, eu ouvir e eu lhe dizer assim, vamos procurar um profissional, né? Vamos atrás de um profissional que possa realmente te ajudar nessa situação de crise, porque na verdade o suicídio ele começa com uma crise, né? Pode ser uma doença, uma grande decepção, né? Pode, um trauma, né? Agora na pandemia muitas pessoas perderam o emprego, a gente viu a quantidade de pessoas angustiadas, né? Então assim, cresce a probabilidade de se pensar em suicídio, né? De se cometer suicídio. Então a gente precisa conversar sobre isso, né? Dar espaço para a pessoa realmente falar sem ser julgado, né? Às vezes a pessoa não fala exatamente por medo do julgamento. Quando você fala em buscar, em ajudar o outro, como também a gente tem que ter essa chegada? Porque tem gente que não sabe chegar, né? Às vezes você quer ajudar e você acaba de uma certa forma atrapalhando ou criando uma situação pior, para não piorar essa situação. Por exemplo, digamos uma mãe para com o filho, né? Uma grande amiga de muito tempo com uma outra amiga. Como a gente pode evitar não ser, como é que eu posso falar a palavra certa, tão exagerada, né? De achar que tudo pode chegar e falar. Mãe tem muito disso. Mãe, ela é a dona do pedaço, ela chega, ela acha que pode dominar. E tem certas situações que a gente também tem que dar uma parada e saber como chegar. Na verdade, assim, a gente sempre orienta a pessoa se estar presente, né? Deixar que, no momento, ela vai saber que ela tem você para contar, né? Naquele momento mais complicado. Então, assim, não é chegar e forçar a pessoa a falar. Às vezes a pessoa não quer falar, né? Mas é conversar. Né? Mas se mostrar presente, se colocar à disposição, né? Eu estou percebendo que você não está bem, percebi as suas postagens, hoje a gente vê muito, né? O Instagram funciona muito como isso. Então, percebi que suas postagens estão tendo conteúdos mais relacionados, né, a essa situação de fragilidade que você está vivendo, e eu estou aqui, né, para se você precisar conversar comigo, né, e sempre deixar esse canal de comunicação aberto realmente, né. Para os pais eu sei que isso é bem complicado porque a gente quer logo resolver, né, mas a gente deixa esse canal realmente de comunicação aberto. Tá certo. Olha, eu queria só que você passasse a informação mais uma vez, trouxesse mais uma dica importantíssima, aquela dica que a pessoa tem que ficar atenta, principalmente para a gente dar início hoje, dia 1º de setembro, a esse mês de prevenção do suicídio. O que a pessoa tem que ficar, algo que provavelmente está muito errado, tem algo que não está legal, que você como psicóloga consegue identificar. É realmente estar atento quem está perto da gente, né? É realmente estar atento ao que a gente falou aqui no início, às mudanças de comportamento. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui também em relação a esse mês é a questão do autocuidado, é se observar, né? Às vezes a gente sempre está atento ao outro, a gente fala no Setembro Amarelo muito do cuidado ao outro, mas é importante a gente pensar no nosso autocuidado também. Às vezes a gente também não está bem, né? A gente também está passando por alguma situação mais conflituosa, né? E é hora de desligar o sinal de alerta. Hoje não dá mais para a gente ter vergonha de pedir ajuda, vergonha de dizer que eu não estou bem. Não se preocupar tanto com o outro, né? Que a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas vão falar, com o que as outras pessoas estão vendo em você. E aí isso aí também pode trazer um grande problema para si. Às vezes, eu sempre ouvi algumas pessoas dizerem assim, olha, fulano tá falando demais desse problema, tá dizendo muita coisa, tá se desabafando demais, já não aguento mais ouvir fulano de tal. Aí é um momento de você, no lugar de fazer esses julgamentos, tentar ajudar. Porque eu acho que essa pessoa, nesse exato momento, está precisando muito de você, porque você já está observando
Você já está conseguindo ver que existe um exagero. Então é a hora do alerta, né? Ela já está pedindo ajuda, né? Quando ela está ali repetindo várias vezes o problema, ela já está pedindo ajuda. Ela só não sabe dizer assim, me ajuda. Mas ela está dizendo, eu estou sofrendo, né? Eu estou passando por um problema. E é realmente um momento bem de crise, é um momento bem de angústia, quando passa pela cabeça das pessoas esses pensamentos, né? E o pensamento passa antes do ato. Então a gente pode prevenir, né, interferindo nesse momento, né, onde realmente os pensamentos estão mais aflorados. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, né, quem quiser buscar, procurar nesse mês de setembro. Isso é nas redes sociais, né, na minha, da Núbia Pires, e na Uninassal Teresina, uninassal.teresina.